Olá, eu sou a professora Ana Paula Lopes Marques, do Departamento de Medicina e Cirurgia Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Estou aqui hoje para mais uma aula da disciplina de Bioética e Bem-Estar Animal, cujo tema será dor, desconforto e depressão. Sejam todos bem-vindos, anotem e curtam bastante o tema. E vamos começar falando sobre a dor. Um breve resumo. René Descartes propôs no século XVII que os animais apresentavam uma fisiologia diferente do homem e que a reação dos mesmos a um estímulo doloroso seria apenas mecânica, por um reflexo de proteção sem consciência da dor, afirmando que não sei de nenhuma diferença entre as máquinas que os artesãos fazem e os diversos corpos que a natureza por si só compõe. Uma das grandes preocupações desde a antiguidade foi a abolição da dor. Nesse sentido, existem relatos do emprego em humanos de agentes derivados do ópio, bebidas alcoólicas, maconhas e haxixe, utilizados para minimizar o desconforto do paciente, sobretudo aquele ocasionado pelo ato cirúrgico. Por não existirem métodos eficientes que promovessem o adequado alívio da dor, os pacientes eram submetidos às cirurgias por meios de contenção física e pelo emprego de substâncias tais como álcool, que tornava o trabalho do cirurgião inexequível. Graças à teoria da evolução de Charles Darwin, no século XX, que cita que o homem descende dos animais e suas sensações são muito próximas, dado que a anatomia e a fisiologia, as respostas farmacológicas, as reações frente a um estímulo nocivo e o comportamento de esquiva durante uma experiência dolorosa são similares. O próprio Charles Darwin enunciou que não há diferenças fundamentais entre o homem e os animais nas suas faculdades mentais. Os animais, como os homens, demonstram sentir prazer, dor, felicidade e sofrimento. A dor é definida pela Associação Internacional para o Estudo da Dor como uma sensação ou experiência emocional desagradável associada a uma lesão tecidual real ou potencial, ou descrita em termos de tal lesão. A complexidade deste conceito é resultante da impossibilidade de se realizar afirmações significativas diante de experiências subjetivas e decorre da própria fisiologia do processo, representado por três componentes distintos: o discriminativo sensorial, o afetivo emocional e o cognitivo. Esses componentes estão ligados à nocicepção e à senciência. Embora controverso, o termo nocicepção é considerado por alguns autores mais adequado para a utilização em animais, pois considera apenas as consequências autonômicas da dor traduzidas no componente discriminativo sensorial, pois os aspectos cognitivos ainda encontram-se pouco desenvolvidos ou pouco reconhecidos em animais não humanos, já que a cognição refere-se ao conhecimento relativo ao processo mental de percepção, memória, juízo ou raciocínio e o processo de aquisição de conhecimento. Já a senciência é a capacidade de sofrer, sentir prazer ou felicidade. Todos os animais vertebrados são seres sencientes, ou seja, sentem dor. Cada animal demonstra dor de uma maneira diferente. Tem animais que sentem mais e demonstram mais. Outros animais sentem menos e demonstram menos. Não importa se o animal sente mais ou menos dor. O que importa, gente, é que ele sente. E esta causa uma redução na qualidade de vida, pois quando estão com dor, não comem, não brincam, têm alterações comportamentais e muitos se automutilam. Dentre os sinais vitais, que são temperatura, pulso, pressão arterial e frequência cardíaca, a dor já é considerada o quinto sinal vital. A dor causa estresse, e o estresse por si só causa retardo na cicatrização. O animal com dor diminui a ingestão de água e alimentos, podendo até parar totalmente de comer e beber. Aumenta a morbidade para doenças, ou seja, aumenta a chance de ter vários outros agravos. O animal pode ficar mais agressivo, além de imunossuprimido. A dor ativa as respostas ao estresse e vai além. A dor faz liberar a aldosterona, que interfere na circulação e causa retenção de sódio.
faz aumentar o cortisol na circulação e o animal cria uma resistência, por exemplo, à insulina, causando uma hiperglicemia que, junto ao efeito imunossupressor do cortisol, pode gerar uma infecção bacteriana. Provoca a liberação das catecolaminas, com aumento de frequência cardíaca, aumento de consumo de oxigênio pelo miocárdio, que a longo prazo causará as arritmias, além de alterar o tônus vascular pulmonar, causando hipoventilação, pois se o animal está respirando muito rápido, o pulmão não chega a inflar e encher os alvéolos totalmente. Diversas classificações são propostas para a dor. Quanto à origem, a dor pode ser classificada em fisiológica ou patológica. A dor fisiológica é o resultado do reconhecimento de um estímulo nocivo ou respostas protetoras, como reflexo de retirada ou reação de fuga com o intuito de interromper a exposição ao estímulo doloroso. A dor fisiológica é aquela que é experimentada no cotidiano, bem localizada, transitória e de limiar elevado. Já a dor patológica caracteriza-se pela transformação de um estímulo não lesivo em um estímulo lesivo, desencadeando sensibilidade dolorosa onde não dói, que seria o termo alodinia, ou uma resposta exagerada aos estímulos nocivos, a hiperalgesia, ou então um aumento da área de dor, uma hiperalgesia secundária, provavelmente resultando de uma inflamação ou um processo patológico. A dor pode ter várias causas principais, sendo elas determinadas por fatores relacionados principalmente à manipulação e ao manejo. Uma das causas mais importantes para os animais não humanos, pois os erros de instalações, alimentação por sub- ou supernutrição causam dor em muitos animais, além das causas genéticas, devido aos efeitos colaterais oriundos de algumas seleções desastrosas. Se considerarmos a região afetada, a dor pode ser de origem visceral ou somática, estando localizada ou generalizada, superficial ou profunda. Pode modificar-se de acordo com a postura, a atividade física, o estado de atenção, as emoções, a temperatura, a umidade, ao ambiente, a tudo. E quanto ao mecanismo, classificamos em dor nociceptiva, que é a dor de proteção, que salva o animal do trauma pelo reflexo de retirada, geralmente possui autolimiar, ou seja, pode chegar a ser uma dor bem forte. É localizada e dura por pouco tempo. É a dor da musculatura e vísceras. Já a dor neuropática se origina de lesões em fibra nervosa periférica ou central e tem atividade ectópica espontânea em fibras aferentes, ou seja, os estímulos de dor podem passar por qualquer fibra aferente e ir para qualquer lugar do corpo do animal, fazendo com que ele sinta dor em todo o seu corpo. Também pode causar alodinia, hiperalgesia ou hiperalgesia secundária. E ainda temos a dor psicogênica, que é uma dor psicológica, emocional, que na verdade não existe, mas o animal sente. A intensidade, embora varie de acordo com a sensibilidade do animal, pode ser leve, moderada ou grave. Dores leves podem ser causadas por intervenções cirúrgicas de pequeno porte, que são pouco invasivas, por exemplo. Já a dor moderada geralmente é causada em intervenções cirúrgicas de médio porte, como uma laparotomia. E a dor grave, é a dor que geralmente ocorre em intervenções cirúrgicas de grande porte. Por exemplo, fraturas expostas, dores relacionadas a traumas crânioencefálicos e a cólica e equinos. E, por fim, a dor ela pode ser aguda ou crônica, considerando o tempo em que permanece no indivíduo sendo sentida por ele. Nós, como médicos veterinários, reconhecedores da ciência dos animais, devemos ter métodos de reconhecer dor, objetivando evitá-la ou buscando seu controle e extinção em tempo mais breve possível. E o nosso maior desafio é a inabilidade de comunicação verbal com os animais, o que torna a caracterização da dor extremamente difícil.
Assim como ocorre na medicina humana, a identificação da dor no paciente veterinário é fundamental para a instituição de um tratamento adequado. Este se torna imperativo considerando-se as consequências sistêmicas da dor, que comprometem a saúde e o bem-estar do animal. Uma das primeiras maneiras de identificar a dor em animais deve ser o princípio da analogia. Considerando a dificuldade de avaliação da dor nos animais, inicialmente devemos partir do princípio que a experiência dolorosa é semelhante nos animais e nos seres humanos e que, por analogia, qualquer procedimento ou lesão capaz de infligir dor no homem é também nocivo ao paciente veterinário. Outra forma são os modelos experimentais de nocicepção utilizados em pesquisas. Apesar dos problemas éticos relacionados à pesquisa com animais, existem inúmeros testes experimentais que podem ser utilizados para o estudo da dor. Os testes são objetivos e quantificáveis, pois se baseiam no tempo de resposta a um estímulo doloroso agudo, seja esse estímulo mecânico, térmico, elétrico ou químico. Os testes mecânicos e térmicos temos destaque para os testes da placa quente, hot plate, e de retirada da cauda, tail flick. Esses métodos se destacam por serem menos invasíveis e apresentarem maior reprodutibilidade. Estes testes experimentais são excelentes para comparação da eficácia de fármacos analgésicos em animais de laboratório, mas são extremamente limitados para aplicação na rotina e clínica médica de outros animais para avaliação, controle e tratamento da dor. E, por fim, reconhecemos hoje diversos indicadores objetivos e subjetivos propostos para avaliação da nocicepção nos animais. No entanto, padronizações rigorosas ainda são necessárias para se aferir com confiabilidade a gravidade do processo de dor. Deixo aqui uma tabela para exemplo do uso do princípio da analogia, em que este foi utilizado para a avaliação da dor em procedimentos clínicos e cirúrgicos. Lembre-se de considerar que a experiência dolorosa é semelhante nos animais não humanos e em nós. Pausem e vejam com calma a intensidade de dor que consideramos em nós sendo extrapolada para os animais. Ainda de modelos experimentais, destaca-se o teste mecânico produzido a partir de filamentos de von Frey, que mostrou-se confiável para a quantificação de hiperalgesia pós-operatória em homens, roedores e cães, permitindo a avaliação da dor pós-operatória com precisão. O dispositivo de von Frey é composto por 21 filamentos de nylon de diferentes diâmetros, fixados em uma placa de acrílico. A aplicação dos filamentos progressivamente mais calibrosos próximo à área lesada resulta em uma resposta nociceptiva provocada pela pressão exercida das hastes, com posterior transformação em parâmetros de força mensuráveis conforme o calibre do filamento. Os indicadores fisiológicos considerados objetivos incluem a dosagem de substâncias no sangue, a exemplo de glicocorticoides e catecolaminas, além da observação ou mensuração dos efeitos destes neurotransmissores nos parâmetros fisiológicos de cada espécie. Situações dolorosas são estressantes e podem alterar a secreção dos hormônios hipofisários que regulam diretamente as funções relacionadas ao bem-estar animal. Apesar da avaliação objetiva, todos os indicadores fisiológicos são influenciados por outros fatores, como estresse, ansiedade e, no caso da glicemia, a própria lesão tecidual, com aplicação limitada se utilizados isoladamente, mas extremamente úteis quando associados a alterações comportamentais e às escalas de avaliações nociceptivas.
As alterações comportamentais são consideradas indicadores subjetivos de dor, pois depende de uma série de fatores que incluem a espécie animal estudada, fatores genéticos dentro da espécie, sexo, peso corporal, existência de condicionamento prévio, dominância social do animal, saúde geral e estado emocional do paciente, que incluem também ansiedade, medo e excitação, condições inerentes ao meio ambiente e ao avaliador no momento da observação. Exemplos de comportamento alterados vemos em todos os animais. Animais de companhia com dor, por exemplo, tendem a se esconder, se isolam de outros animais, têm alterações de personalidade, ou os que são dóceis ficam agressivos, ou os que são agressivos ficam mais quietos. Alterações de apetite, podendo parar de comer totalmente ou começarem a comer exageradamente. Vocalizam durante a palpação, ficam com posturas anormais. Quando estão com dor abdominal, podem ficar com o dorso arqueado e esticando os membros torácicos. Alguns se automutilam, principalmente na cauda e nos membros. Podem ficar em posição de esfinge e abanarem a cauda, como os gatos, ou ficam com expressão facial de dor, olhos mais baixos, pupila dilatada, olhando para o local da dor, cabeça baixa, testas enrugadas, podem ficar mais agressivos e pararem de se limpar como os gatos ou se lamberem excessivamente. Mais uma pequena pausa. Observem alguns comportamentos em cães e gatos que podem sugerir dor. Pausem, olhem com calma e avaliem. A maioria dos felinos apresentam comportamentos de dor extremamente sutis, exceção em dores intensas, como em casos de obstruções uretrais, como nessa imagem, em que a postura fica totalmente alterada, muitas vezes associada à vocalização e claramente a um comportamento agitado e ansioso. Já cães com dor aguda podem manifestar carência, aumento ou redução do nível de atividade, indiferença ao meio ambiente, andar desanimado ou tenso, inquietação ou agitação, tentativas de fuga, vocalização, tremores, submissão, desconfiança ou agressividade. Podem proteger a parte do corpo que está dolorida e assumir posturas como essa da imagem, que é chamada de posição de prece. Alguns animais apresentam relutância em se deitar, permanecendo sentado durante várias horas, e tantas outras posturas anormais, como cabeça baixa e, nessa imagem, o dorso arqueado. Segundo relatos, animais com dor aguda podem apresentar aumentos do tônus da musculatura abdominal e tentar proteger a área acometida. Dependendo da intensidade da dor, desconforto ou estresse momentâneo, a palpação do sítio cirúrgico, por exemplo, pode provocar diferentes reações, como um olhar atento, uma tensão abdominal, evasão ao estímulo, vocalização e tentativa de morder o examinador. A vocalização é um dos indicadores subjetivos mais utilizados para avaliação de dor operatória em cães. Gatos com dor excessiva podem reproduzir de forma constante o som ronronante e, em casos de dor excessiva, podem expressar lamúrias e choros, enquanto cães, manifestações como ganidos e gemidos podem ocorrer, além das lamúrias e choros sobre os estímulos de dor de intensidade variável. Ambas as espécies podem assumir comportamentos agressivos e rosnar quando alguém se aproxima ou quando são manipulados. A vocalização pode ser constante, intermitente ou ocorrer somente após ou durante a manipulação do paciente, além de poder ser interrompida ou não quando o paciente é confortado. No entanto, animais com dor não precisam necessariamente manifestar vocalização. Assim como qualquer outro indicador de nocicepção, é importante a inclusão de um conjunto de sinais e comportamentos para sugerir uma condição dolorosa. E mais uma pausa para o café e a leitura completa desse quadro. Há exemplos.
Esse daí é o ticho, resgatado com esporotricose já bem avançada e miíases nos membros. Passava a maior parte do dia ronronando e em posição de esfinge, essa imagem superior, comportamentos comuns em gatos com dor. Esse outro rapazinho é o menino, um gato que apresentava uma massa tumoral diagnosticada posteriormente como osteocondrosarcoma nos ossos da face. Mesmo com um tratamento intenso para a dor, ficava a maior parte do dia imóvel, sem vocalização, sem ronronar e com muito pouco apetite. Apesar da crescente preocupação nacional e internacional com o bem-estar dos animais, espécies pecuárias ainda são negligenciadas quando o assunto é dor. Indicadores comportamentais nessas espécies que remetem à percepção dolorosa deixam a desejar, mas existem. Nesse slide, podemos observar alguns destes, como narinas dilatadas, coices e sudorese em equinos, orelhas para trás, agressividade e imobilidade em ruminantes. A linha do dorso em ruminantes é muito importante. Quando o animal está parado em estação ou em movimento, é um bom indicativo de mensuração de dor. Inclusive, existem escalas para mensurar prognóstico de lesões de casco através da observação da linha de dorso com o animal em estação parado e com o animal em movimento, que quanto mais arqueada e por mais tempo, indica um processo mais grave. Com o intuito de reduzir os efeitos da dor e acelerar o reparo e recuperação tecidual, os animais podem tornar-se hipoativos em situações dolorosas. Pode ser percebida uma grande diferença na intensidade da dor quando os animais evitam ao máximo os estímulos dolorosos, reagindo de forma imóvel a evitar levantar, andar ou até mesmo reagir. Em algumas espécies, a dor pode induzir essa resposta de imobilização em que o animal parece morto. E em algumas espécies que são predadas, alguns animais ficam impassíveis após uma agressão, dissimulando lesões e impedindo que os predadores localizem essa presa que está ferida ou paralisada. A dissimulação de lesões perante outros membros da mesma espécie também contribui para manter um estado dominante dentro da hierarquia social. Já os equinos, não temos como falar deles e não falar da dor visceral. As vísceras dos equinos são reguladas pelo sistema nervoso autônomo, não participando então da percepção consciente. As vísceras em estado normal não sentem a maioria dos estímulos percebidos pela pele, como toque, pinçamento ou corte. Todavia, superfícies viscerais inflamadas tornam-se sensíveis ao toque e ao corte. A isquemia visceral também é fonte de dor. As partes mais sensíveis são os revestimentos peritoneais. Equinos com dor visceral podem olhar constantemente para o abdômen, deitar e rolar, também se escoiciar. Equinos têm baixo limiar para a dor. Podem morrer de choque neurogênico em casos de dor aguda e de intensidade de moderada a alta. Você sabe o que é choque neurogênico? Não! Bora pesquisar e me dizer o que é em aula? A subjetividade das avaliações comportamentais exige a utilização de escalas numéricas que quantifiquem a dor por meio de scores, de forma que, usualmente, possamos instituir analgesia em pacientes que atingirem algum ponto da escala. A escala visual analógica, a EVA, é um sistema de pontuação semi-objetivo utilizado para quantificar a intensidade da dor. A EVA baseia-se numa linha reta de 100 milímetros de comprimento que descreve a intensidade dolorosa do paciente de acordo com o ponto marcado na escala e posteriormente medido com a régua. Tradicionalmente é utilizada na medicina, mas na medicina veterinária se mostra limitada, uma vez que a sua precisão é prejudicada pela variabilidade do observador, o que inclui inclusive o tempo de formação.
Profissionais mais velhos tendem a ter percepções de dor diferentes de profissionais recém-formados, estes sendo mais sensíveis nas avaliações. Por essa razão, foram desenvolvidas diversas escalas compostas. A escala composta de dor de Glasgow é provavelmente a escala validada mais confiável para a utilização em cães, estando desenvolvida a partir de uma lista dos comportamentos mais comuns associados à dor, segundo 69 cirurgiões veterinários. Essa escala baseia-se na interpretação dos sinais comportamentais em que a subjetividade e a variabilidade por parte do avaliador ficam limitadas, aumentando a precisão nos scores observados. Atribui-se pontuação a cada comportamento observado, indo de 0 a 24 no total, e quanto mais pontos, maior é a dor que o animal está sentindo. Há também escalas desenvolvidas pela Universidade do Colorado para avaliação da dor aguda em cães e para a avaliação da dor aguda em gatos. São extremamente convenientes e de fácil aplicação. No entanto, ainda carecem de mais estudos para sua validação. Apesar de ainda não terem sido perfeitamente validadas, escalas multivariadas, construídas a partir da associação de indicadores objetivos e subjetivos, têm sido propostas para diferentes situações. Em uma tentativa de validação rigorosa, foi desenvolvida a escala de dor da Universidade de Melbourne, contendo 6 categorias de resposta e um total de 12 variáveis, conforme também demonstrado nesse slide. Num dos primeiros estudos, essa escala foi utilizada em cães submetidos a 2 técnicas cirúrgicas distintas de mastectomia. A escala permitiu diferenciar os cães que foram submetidos à cirurgia daqueles que foram apenas anestesiados, com excelência concordância entre os avaliadores quanto à contagem da população inteira, mas com diferenças individuais que chegaram a 4,5 pontos. Já para animais de produção, em equinos, existem escalas para dor ortopédica e escalas para dor abdominal, sendo que essas escalas também se utilizam de alterações comportamentais. Já para ruminantes e suínos, não há escalas de dor testadas, sendo que raramente a campo os profissionais utilizam analgésicos nesses animais, e estes são os animais que mais sofrem. Já se formos pensar, existem escalas nociceptivas para animais de companhia até em grande número. Não importa qual é a escala, deve ser validada e o médico veterinário deve ser capaz de reconhecer a dor. Mas fundamental mesmo é conhecer o comportamento de cada espécie, as variações individuais, mas principalmente conhecer a fisiopatologia da dor para que seja possível o desenvolvimento das estratégias racionais e o uso de analgésicos de maneiras efetivas para o controle da dor. O limiar da dor é o ponto em que o estímulo é intenso o suficiente para ativar os nociceptores periféricos, gerando potencial de ação que é conduzido até os centros superiores no sistema nervoso central. Para a escolha de um protocolo ideal, o tratamento farmacológico para tratar a dor de cada animal, é preciso saber essa fisiologia da dor, todas as suas vias, os mediadores químicos e os receptores envolvidos no processo. A dor é originada de um estímulo nociceptivo que é transformado em potencial de ação. Esse potencial de ação é levado por vias aferentes da dor do sistema nervoso periférico ao sistema nervoso central, onde no córtex sensitivo há a percepção da dor e no sistema límbico as emoções. Num primeiro momento, temos a transdução, que é qualquer estímulo nociceptivo que ativa as terminações nervosas sensitivas, os nociceptores. Esse estímulo de energia física, química, elétrica ou mecânica é transformado em potencial de ação. A ativação dos nociceptores ocorre por substâncias químicas
que são liberadas em processos inflamatórios, traumáticos e isquêmicos. Substâncias inflamatórias como quininas, cininas ou prostaglandinas e substâncias neurogênicas que estão na periferia estimulam a todo momento os nociceptores, que serão ativados constantemente, ocorrendo a sensibilização periférica. Nesse momento, temos que usar fármacos que inibem a transdução, que são os fármacos que inibirão essa sensibilização periférica dos nociceptores. E utilizamos anestésicos locais, opioides, alfa-2 agonistas, mas principalmente os AINES, os anti-inflamatórios não esteroides. Já a transmissão é a propagação do potencial de ação pelas fibras sensitivas até a medula espinhal. As fibras sensitivas estão presentes na pele, vísceras, vasos sanguíneos e músculo esquelético. Essas fibras levam todos os estímulos mecânicos, térmicos e químicos e correspondem principalmente à dor crônica. Os fármacos que inibem a transmissão são os anestésicos locais e os alfa-2 agonistas. Quando pensamos em modulação, esta é a chegada do estímulo na medula espinhal, onde a medula reconhece se o estímulo é ou não de dor, e se for de dor, essa medula vai amplificar esse estímulo. Se não for de dor, vai suprimi-lo. A sensibilização central são estímulos primários que chegam então à medula, provocam a liberação de várias substâncias e estas substâncias estimulam constantemente os nociceptores medulares, que vão liberar principalmente cálcio e óxido nítrico. Essas duas substâncias irão ativar mais ainda os neurônios, podendo causar alodinia e hiperalgesia. E também sensibilização central, que é a dor caracterizada como crônica, ou seja, anestésicos locais, opioides, alfa-2 agonistas, AINES e antagonistas N-metil-D-aspartato são os medicamentos para inibir essa via. E na percepção, os sinais nervosos, então enviados pela medula, chegam ao córtex cerebral, que vai processar e reconhecer a dor. Os fármacos que inibem essa percepção são anestésicos locais, opioides, alfa-2 agonistas, AINES e antagonistas N-metil-D-aspartato. E ainda assim, como médicos veterinários conscientes, reconhecendo a dor e o caminho que ela percorre até o sistema nervoso central, somos então capazes de fazer o que chamamos de analgesia profilática, que é a administração do analgésico antes de um estímulo doloroso por uma cirurgia, por exemplo, prevenindo a sensibilização periférica e central do estímulo nocivo, o que evita os estados de hiperalgesia. A analgesia profilática é importante, pois faz com que diminua a frequência e a dose de medicações no pós-operatório. Além do que, prevenir a dor é mais fácil do que tratá-la. Portanto, sempre antes de qualquer cirurgia, já na medicação pré-anestésica, fazemos o analgésico ideal. E além da analgesia profilática, podemos fazer a analgesia multimodal, associando-se vários analgésicos de diferentes mecanismos de ação por diversas vias de administração. Esse processo diminui a dose de cada um deles, minimizando seus efeitos adversos e ainda reduzindo a dor com eficiência. E o que vocês acharam de tantos medicamentos, de tantos analgésicos, de tantas vias? Vamos parar um pouquinho, relembrar a farmacologia, estudar os medicamentos? Vamos conversar sobre esses medicamentos na próxima aula. A analgesia e o controle da dor são extremamente necessários. Já dizia Luna em 2008, animais com deficiências físicas podem compensá-las com outras atividades ou fortalecer outras funções ou sentidos. Entretanto, nenhum ser pode exercer suas atividades como um todo quando sofre de dor.
Dor causa desconforto, principalmente desconforto de vida. Então, temos que controlar a dor nos animais, evitar e controlar. E a depressão? Existe ou não existe no mundo animal? Vamos ver? Os neurônios, células do sistema nervoso, têm a função de conduzir impulsos nervosos para o corpo. Para isso, tais células produzem neurotransmissores, substâncias químicas responsáveis pelo envio de informações às demais células do organismo. Para entender a depressão e seu tratamento, é necessário conhecer alguns neurotransmissores famosos. A dopamina, que atua especialmente no controle do movimento, memória e sensação de prazer, é um composto químico derivado do aminoácido tirosina e precursora natural dos neurotransmissores adrenalina e noradrenalina. Ela é produzida principalmente numa região do cérebro denominada substância negra, sintetizada por meio da ativação da enzima tirosina hidroxilase, armazenada em pequenas vesículas nos terminais dos neurônios e liberada por meio das sinapses químicas do cérebro. Esse neurotransmissor desempenha importantes funções no organismo. A primeira delas é a sensação de prazer. No decorrer de circunstâncias agradáveis, a dopamina é liberada, desencadeando impulsos nervosos que levam a uma sensação de prazer e bem-estar. A substância atua também na função motora do corpo, sendo responsável pela execução de movimentos voluntários, que são aqueles que ocorrem de acordo com a vontade, como, por exemplo, uma corrida, que significa uma atividade muscular. Estudos recentes mostram ainda que o neurotransmissor está relacionado à capacidade de cognição. Segundo cientistas, o sentimento de satisfação e tranquilidade e prazer gerado pela ação da dopamina é associado no cérebro a momentos também prazerosos, o que faz com que as informações fiquem armazenadas por um período maior na memória. Já a serotonina ocorre sua síntese no sistema nervoso central e em outras áreas do corpo, como, por exemplo, nas células enterocromafins encontradas na mucosa intestinal, plaquetas e mastócitos, e é a via de captação do triptofano. Este, por sua vez, provém especialmente da dieta proteica, sendo transportado ativamente por carreadores comuns a outras cadeias de aminoácidos. Desse modo, o nível de triptofano, principalmente no cérebro, é influenciado não apenas pela sua concentração no plasma sanguíneo, mas também pela concentração nesse mesmo local de outros aminoácidos que competem pelos mesmos carreadores proteicos. A biotransformação desse neurotransmissor pode ocorrer no fígado ou em seu local de origem. E a via principal desse processo ocorre em duas etapas e envolve a enzima monoaminooxidase. Gravem esse nome. A serotonina é uma amina vasoativa que atua sobre o sistema cardiovascular, musculatura lisa e promoção da agregação plaquetária, sem falar que atua como um neurotransmissor no sistema nervoso central, estando relacionado especialmente ao sistema límbico, controlando as reações de ansiedade, medo, depressão, sono e percepção à dor. Em diferentes estados comportamentais, ocorrem alterações extracelulares nos níveis de serotonina. É reconhecido que a diminuição dos níveis desse neurotransmissor eleva a sensibilidade à dor, o comportamento exploratório, a atividade locomotora e os comportamentos agressivos para os animais. Tanto nos homens quanto nos animais, distúrbios psíquicos têm sido correlacionados com alterações das funções da serotonina, como comportamentos agressivos e obsessivos, além do déficit de atenção. Um medicamento muito utilizado atualmente responsável por aumentar o nível de serotonina é a fluoxetina, que além de tratar a depressão, proporciona maior controle da fome. O sistema límbico, então, está associado a um grande número de funções, incluindo o olfato, o comportamento, a aprendizagem, a memória de longo prazo, as emoções
e também influencia outros sistemas, incluindo o sistema nervoso autônomo e o sistema endócrino, estando ligado ao córtex pré-frontal e ao centro de prazer do cérebro. Já a ocitocina é um hormônio produzido no cérebro que tem papel importante para facilitar o parto e a amamentação, mas também pode ser encontrado em farmácias, na forma de cápsulas, líquida ou em spray, como é o caso de muitos medicamentos, devendo ser utilizada somente segundo orientação médica. Ela também é conhecida como hormônio do amor, devido ao seu papel para a melhora do humor, da interação social, diminuição da ansiedade e aumento da ligação entre os parceiros. No homem, este hormônio é capaz de diminuir a agressividade, deixando a pessoa mais amável e generosa, embora sua atuação seja muitas vezes bloqueada pela ação da testosterona. A ocitocina nos animais tem papel para a melhora do convívio social, na percepção de outros animais e na sensibilidade para outros animais. Esse hormônio pode adequar as expressões de emoção, diminuindo o estresse, além de melhorar a tranquilidade e o convívio entre vários indivíduos, podendo, em alguns casos, auxiliar no tratamento da depressão e da ansiedade. E as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina? É só irem na aula de estresse. Então, o que é a depressão em cães? Assim como os seres humanos, os cães costumam mostrar sinais de depressão. Os sintomas, no entanto, nem sempre são fáceis de identificar e podem ser confundidos com cansaço ou tédio, desviando a atenção de um problema mais grave e profundo. Animais deprimidos podem deixar de socializar com outros animais e se afastar sem dar atenção às insistentes provocações para brincar. Isso pode estar associado a outro sintoma de depressão, a inatividade, já que cães nesse estado costumam ter falta de interesse em atividades como correr ou passear. Além disso, podemos notar que seus movimentos são mais lentos que o habitual. O cão deprimido costuma exteriorizar o problema alterando seus hábitos alimentares também. Ele pode deixar de comer ou comer demais, aumentando repentinamente de peso, ou ainda comer objetos estranhos, fezes dele próprio ou de outros animais. Os cães podem ficar mais nervosos e inquietos, o que os impedem de pegar no sono. Também podem apresentar comportamentos fora do normal, como gemer e choramingar com frequência, ficar nervoso indo de um lado para o outro, apegar-se excessivamente ao dono ou ficar escondido em algum abrigo durante horas. Em casos mais graves, podem apresentar comportamentos autodestrutivos, como bater contra a parede, automutilar-se ou simplesmente pararem de comer. Gatos são muito sensíveis às mudanças, mudança de casa ou mesmo mudança de móveis dentro da mesma casa. A morte de uma pessoa ou de outro animal ao qual esse gato já estava acostumado, ou então a introdução de novos animais. Os gatos, eles também sofrem influência da luz do sol sobre os níveis de melatonina e serotonina. Então, nos meses mais frios e com menos luz do ano, esses animais eles podem ficar mais cansados, ansiosos e deprimidos. O sono e os demais hábitos, como vocalização e apetite, podem estar alterados nos gatos com depressão, além de alterações da pelagem e lambeduras excessivas que podem levar a lesões. Os animais eles podem preferir ficar em seus esconderijos mais tempo do que o habitual ou se atrapalharem no uso da caixa de areia, fazendo suas necessidades até mesmo ao lado dessa caixa. Alguns exemplos, aqui um cão, que se automutila, lambedura excessiva da pata, automutilação de cauda, atrativo frequente por objetos inanimados, gatos com lambedura excessiva de dorso e também aqui com lambedura excessiva de dorso. Esses são alguns sintomas que podem estar associados, alguns sinais que podem estar associados à depressão em animais de companhia.
O combate à depressão vai incluir principalmente identificar a causa e, após isso, dar mais atenção, se for o caso, enriquecer o ambiente com brinquedos, fazer mudanças ou retornar o ambiente para o que era antes de algumas mudanças. Pode ser uma iluminação no inverno, no caso dos gatos, pode-se lançar mão de feromônios ou aumentar os passeios para cães. Já na questão de punições, não devem ser feitas. Se o animal for pego se automutilando, esse animal ele deve ter uma atenção maior, ser chamado para uma brincadeira e ser retirado daquela ação da qual ele está executando. E medicamentos. Há 4 tipos de medicamentos usados para tratar depressão e transtornos de personalidade em animais: as benzodiazepinas, os inibidores da monoamina oxidase, os antidepressivos tricíclicos e os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Quando nós pensamos nos benzodiazepínicos, pensamos no efeito ansiolítico, aumentando a ação de neurotransmissores inibitórios. Está relacionado com um sistema de neurotransmissores chamado GABAminérgico, do sistema límbico. O ácido gama-aminobutírico, o GABA, é um neurotransmissor com função inibitória, capaz de atenuar as reações serotoninérgicas responsáveis pela ansiedade. Os benzodiazepínicos seriam, assim, agonistas, simuladores do sistema, agindo nos receptores GABAminérgicos. Os mais utilizados estão listados nesse slide. Já os antidepressivos tricíclicos são usados no tratamento da depressão crônica ou profunda, também usados no tratamento de dores neuropáticas que não respondem aos opioides, uma vez que os tricíclicos possuem efeito antiálgico, permitem que doses menores de analgésicos sejam empregadas. A analgesia, possivelmente oriunda de mudanças na concentração de monoaminas, particularmente a serotonina, além do efeito direto ou indireto dos antidepressivos nos sistemas opioides endógenos. Agem principalmente bloqueando a captação da serotonina e da noradrenalina na fenda sináptica, facilitando o sistema endógeno no controle da dor. Estes fármacos melhoram a sensação de bem-estar, bom humor e, consequentemente, aliviam a dor. São mais utilizados para a dor crônica, especialmente a neuropática e a oncológica. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina aumentam a concentração extracelular desse neurotransmissor ao inibir a sua recaptação pelo neurônio pré-sináptico, aumentando o nível de serotonina disponível para se ligar ao receptor pós-sináptico. O grau de seletividade para outros transportadores de monoaminas, como a dopamina ou a noradrenalina, é variável, embora a afinidade seja de forma geral muito baixa. Já os fármacos inibidores da monoamina oxidase, como o próprio nome indica, inibem a enzima monoamina oxidase, responsável por degradar as monoaminas, como a noradrenalina, a dopamina e a serotonina, aumentando assim a concentração sináptica destes neurotransmissores e condicionando maior excitação dos neurônios que possuem receptores para esses mediadores. E para finalizar, lembrar sempre que saúde física e mental significa equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu ambiente. Consequentemente, significa felicidade e bem-estar. Fico por aqui em mais um vídeo para contribuir para o bem-estar animal. E deixo as sugestões de leitura para quem se interessou pelo tema. Fiquem bem e sejam felizes!